Oi pessoal, aqui é Michele Pontes, eu sou fisioterapeuta especializada em dores na coluna e outras articulações e também idealizadora do Movimento Vencedor. O que significam aqueles nomes meio estranhos que aparecem muitas vezes nos seus exames, né? Quando vocês fazem os exames, as ressonâncias magnéticas, o que significam aqueles nomes? E eu quero, no final, eu vou dizer para vocês o porquê que eu penso que a questão do exame, ele tem um significado menor do que as pessoas, de maneira geral, acreditam para a solução do teu problema, tá? Então, fica comigo que a gente vai falar um pouco desse assunto que eu acredito que tenha bastante interesse, as pessoas me perguntam muito. Eu selecionei algumas perguntas que as pessoas deixam e que vêm ao meu consultório trazendo dúvidas, né? Eu vou esclarecer algumas nesse vídeo e à medida que a gente for conseguindo gravar, a gente vai trazendo a explicação de outros também. Mas hoje eu quero comentar sobre o que significa desidratação dos discos, o que significa abaulamento, tá, dos discos, simétrico, assimétrico, o que significa isso, e o que significa também discopatias degenerativas, tá, que são três das principais evidências que aparecem no exame, né, numa ressonância magnética, e que as pessoas ficam muito aterrorizadas algumas vezes, ficam em dúvida, né, o que significa isso, e me mandam perguntas. Muito bem, então vamos lá. O que seria uma desidratação dos discos intervertebrais? Bom, você que já acompanha aqui o canal, talvez já saiba, né, que os discos intervertebrais são estruturas da coluna que têm uma função de amortecimento e mobilidade da coluna. E à medida em que você faz alguns movimentos exagerados, né, você força, você vive a tua vida, né, carrega peso, sobe escada, desce escada, senta de maneira errada, você pode, aos poucos, né, você naturalmente vai fazendo um desgaste nessas estruturas, tá? O nosso corpo, ele vive muito bem com isso, com essas pequenas desidratações. Para você ter uma ideia, nossos discos, né, se você comparar o disco de manhã e no final do dia, de manhã após você dormir a noite inteira e ao final do dia após você ficar direto em pé, trabalhando, né, fazendo as coisas, caminhando, você vai ter uma natural desidratação desse disco, que é extremamente normal. Então, a desidratação, observada muitas vezes no exame, pode ser um aumento dessa desidratação, tá? Então, se você observar os discos, né, os discos mais, vamos dizer assim, mais hidratados, eles ficam mais claros no exame. E à medida em que ele vai perdendo água, ele vai ficando mais escuro no exame. Então, se trata disso, né, de uma perda de líquidos natural do nosso envelhecimento. Nosso corpo, a gente nasce com 80% de água, né, o bebezinho, e a gente, à medida que envelhece, a gente fica com 60%, às vezes menos, de água no nosso corpo. E os discos não vão ser diferentes, né, eles vão perdendo água à medida do nosso envelhecimento, à medida do uso, à medida da pressão. É natural, tá? É bem esperado. Ah, Michele, tem algo que eu posso fazer para evitar isso? Na verdade, você pode trabalhar com os exercícios que a gente já mencionou aqui, né? Eu sempre falo bastante da caminhada, eu falo bastante dos exercícios de impacto, que é para o motivo para o qual os discos foram criados, né? Foram estruturados e foram fortificados para você aguentar o impacto e não deixar o impacto chegar no cérebro, que é o tecido mais nobre do corpo. Então, se você mantiver a sua vida o mais funcional possível, o mais saudável possível, a tendência é os seus discos se desidratarem por igual, né?
ou até um pouco menos, quem sabe, uma pessoa que tem uma rotina de exercícios, uma qualidade de exercícios boa, tá? Mas é natural, vai desidratar à medida que a gente envelhece, é natural que você tenha essa desidratação na pele, né, nos tecidos, no cabelo, no seu corpo como um todo, é natural que haja essa desidratação e os discos também funcionam assim, ok? Por que alguns podem se desidratar mais que outros? Talvez por um excesso de pressão, talvez por um desequilíbrio nas curvas da coluna, né, sobrecarregando um pouco mais algumas partes. Geralmente L5, S1 são os mais que mais fortemente a gente observa isso, e também na região da cervical baixa, ali de C5, C6. Né? Por hipótese, nós podemos lançar essa hipótese, né, que a gente senta muito, a gente senta às vezes de mau jeito, a gente não cuida tanto da postura, mas eu nunca vi nenhuma evidência científica do porquê exatamente que esses discos se desidratam muito mais, ok? Mas fica aí essa dúvida, né, essa questão para a gente tentar entender um pouco mais. Ok, vamos lá. O que mais tem aqui de pergunta é sobre o abaulamento discal assimétrico ou até simétrico, pode acontecer. O abaulamento seria, deixa eu pegar aqui o disco, ele é feito para deformar, né? Então, se você tem lá, vamos supor que isso aqui seja, né, uma imitação de um disco, né? Então, ele faz o que? Ele faz amortecimento, né? Faz de conta que as minhas mãos são vértebras e ali essa espuminha está funcionando como disco, tá? O abaulamento do disco é quando ele faz o que? Ele faz uma deformação, ok? Observa que aqui na parte, né, do lado de direito, eu vou falar direito, mas eu não vai aparecer para vocês, esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, né, esse aqui tá um pouquinho mais pressionado e esse outro lado, você nota que ele tá um pouquinho mais fora, tá? Vamos supor que o certo seria isso aqui, né? E aqui um pouquinho fora. Isso aqui seria um abaulamento, tá? Esse abaulamento, ele vai ser tão importante quanto a regularidade, a quantidade de vezes que você força essa articulação. E o abaulamento, ele vai produzir algum tipo de degeneração. Então, no lado, às vezes esse lado de cá, ele vai produzir algum tipo de alteração interna nas camadas do disco. E do lado de cá também, ele vai produzir algumas alterações. Então, quando você tem a mobilidade da coluna, a gente movimenta, a gente faz flexão, a gente faz extensão, a gente gira, a gente faz todos os movimentos, né? Quando a gente faz esses movimentos, conforme você vai aos poucos na sua vida forçando um pouco mais, né? Seja por uma postura mais forçada, você pode causar então essas alterações. Em geral, essas alterações elas ocorrem você cuidando mais e você também cuidando menos, tá? Elas podem acontecer. É muito difícil a gente ter certeza, né? Assim como eu já falei em outros vídeos, que a sua dor vem exatamente daquele ponto. Até porque muitas vezes você tem níveis diferentes dessas alterações, tá? No teu exame. Então, é muito difícil, é temeroso você dizer, né, para um paciente que a origem do problema dele está localizada exatamente naquele ponto. Não há evidências de que isso se comprove na prática, tá? Então, para concluir, né, essa informação, a gente nota que essas alterações, desidratação, abaulamento do disco, alterações degenerativas e várias outras, né, osteofitose, uma série de sinais, de achados do exame, nem sempre incorrem em dor. Muitas pessoas, se você for fazer exames, e essa pesquisa sim, ela foi feita, ela foi publicada
em 2015 um estudo muito interessante a respeito das dores e as pessoas assintomáticas. Então, eles pegaram lá pessoas sem sintomas de dor, né? Então, as pessoas não apresentavam sequer uma dor no corpo, na coluna, nenhuma. E eles observaram o seguinte, que mesmo essas pessoas que não apresentavam dor nenhuma, apresentavam sim algumas degenerações, algumas alterações, alguns abaulamentos e até algumas hérnias de disco nos seus exames de imagem. Foi através desse estudo que foi descartado ou que foi alertado para que os profissionais não aterrorizem tanto seus pacientes, porque pode acontecer de você ter alterações e viver completamente sem dor, tá? Então, a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo é que se uma vez você receber um diagnóstico, né, algum desses nomes, desidratação, alterações degenerativas, discopatias degenerativas, você não se impressione tanto e não pense que seu caso não tem jeito, que o seu problema não tem solução, ok? Isso é muito, muito, muito importante. Procure sim solução, procure um bom profissional para te orientar, encontre formas de você manter a tua vida mais ativa, porque isso vai trazer bons resultados para você, tá? É possível sim você viver bem, você viver sem dor com todos esses tipos de problemas, com hérnia de disco, alterações degenerativas. Isso tudo indica que são achados, que são situações naturais do nosso envelhecimento, que são alterações que todos nós, à medida que vamos envelhecendo, inevitavelmente vamos encontrar se formos fazer algum exame de imagem da nossa coluna, ok? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso recado. Espero que você tenha ficado um pouco mais esclarecido, um pouco mais motivado a mexer o teu corpo, a não ficar com tanto medo, tá? Isso não é perigoso, nenhum desses nomes aqui causa um risco para a tua saúde, tá? As suas dores tendem a melhorar à medida que você faz movimento. E essas alterações vão continuar lá, vão aumentar à medida que você envelhecer, assim como uma porta enferrujada, né? A tendência é enferrujar, a tendência é oxidar, a tendência é a gente ter alterações nessas articulações e isso não impossibilita de você fazer nada, tá bom? Então vamos para a ação, vamos movimentar e vamos manter a nossa saúde o máximo possível, ok? É isso aí, pessoal. Até um próximo vídeo.